Vocês estão preparados para o que Deus tem para vocês e para todos nós nessa noite? Aleluia! Glória! Por gentileza, deixa a sua Bíblia aberta lá em Atos, capítulo 2, que foi a nossa leitura oficial, versículo número 1 ao número 4, por favor. Assentado mesmo, como estamos. Aleluia, Jesus. Glória ao seu santo e maravilhoso nome. Nós estamos trazendo uma série de mensagens que começou na quarta-feira passada. Hoje é a segunda mensagem sobre o Ruach HaKodesh, que é no hebraico falando no nome do Espírito Santo. E hoje nós vamos dar continuidade sobre ele, sobre essa pessoa maravilhosa, extraordinária, que é a pessoa do Espírito Santo de Deus. E assim vai nos dizer a Escritura em Atos 2, verso 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu como que um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Senhor fala conosco em nome de Jesus Cristo, que toda honra e toda glória seja dada somente a Ti, por tudo que há a fazer em mim aos nossos. Nós te agradecemos no nome perfumado de Jesus. Amém e amém. Nesta noite, amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo, seguindo esta temática de mensagens concernente ao Espírito Santo, você aprendeu aqui algumas coisas na quarta-feira passada que eu não as pretendo repetir, porque quem estava aqui aprendeu, quem estava assistindo aprendeu. E quem não estava aqui ou quem não assistiu e não aprendeu, nós temos hoje o benefício da tecnologia, que a mensagem fica gravada. Então eu convido a todos que não ouviram a mensagem da quarta-feira passada, depois procurar lá no canal do YouTube da igreja, ou no Facebook, ou no Instagram, e lá está a mensagem, que eu tenho certeza que vai edificar muito você. Lembrando que para você entender o que eu vou falar aqui hoje, seria muito bom que você tivesse ouvido a primeira mensagem que eu preguei na quarta-feira passada. Se você ouviu o que eu preguei na quarta-feira passada, se você participou disso, então você vai entender tranquilamente as coisas que eu vou falar aqui. Se você não participou, pode acontecer, não estou afirmando, que você possa ter um pouco de dificuldade de entender algumas coisas que serão ditas aqui. Mas eu confio plenamente no Espírito Santo, porque Ele é o intérprete da palavra de Deus para nós. É o Espírito Santo que nos faz entender o que Deus quer falar conosco na Sua palavra. Nós não vamos conseguir entender a palavra sem a ação do Espírito Santo sobre nós. Por mais que possamos estudar e termos propriedade nas áreas da hermenêutica e da homilética, nós não vamos conseguir, ou até da exegese, traduzir tão perfeitamente, passar de uma maneira tão plena, como o Espírito Santo passa, transmite, interpreta, ensina e ministra ao nosso coração. Aleluia! Então nessa noite eu quero
você sobre um tema. E o tema dessa noite é: quem decide é o Espírito Santo. Eu vou repetir: quem decide é o Espírito Santo. Pastor, o que o senhor vai querer dizer com isso? Quando nós abrimos aqui em Atos capítulo 2, nós vemos a triunfante, maravilhosa e esplêndida descida do Espírito Santo sobre os discípulos e sobre aqueles que confessavam a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Estavam reunidos no cenáculo, estavam orando, estavam buscando a Deus em oração, estavam pedindo para Deus o envio da promessa do Consolador que Jesus prometeu. E quando foi na hora que deveria acontecer, diz a Bíblia que no dia da festa de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. E quando ele desceu ali, ele encheu todos os que estavam reunidos ali. Todos os que serviam ao Senhor Jesus foram cheios do Espírito Santo. Todos que estavam congregados naquele cenáculo orando foram cheios do Espírito Santo. Todos que estavam naquele cenáculo em comunhão foram cheios do Espírito Santo. E aí nós temos a seguinte questão: ele desce, ele enche a todos. E neste encher a todos, nós conhecemos como o batismo no Espírito Santo. E quando ocorre o batismo no Espírito Santo, naquele dia, ali no cenáculo, eles olham e a olho natural, a olho nu, eles enxergam línguas que foram repartidas como que de fogo, sem contar os outros eventos externos, como o vento impetuoso e o som. Sem contar essa parte, indo direto ao ponto, eles veem línguas repartidas como que de fogo. E diz aqui a Bíblia, não estou forçando interpretação, não estou forçando o texto, diz aqui na Bíblia que estas línguas de fogo pousaram, desceram, vieram sobre a cabeça de cada um deles. Todos receberam estas línguas como que de fogo. Todos receberam o Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos receberam as línguas que pousaram ali. Então nós temos aqui, nesta noite, para iniciar esta mensagem, eu quero falar um pouco para você sobre estas línguas. Falar em línguas é uma palavra do grego chamada glossolalia. Este grego é o grego que o doutor Lucas, o médico, que inclusive ele era um dos melhores escritores do grego, ele era quase que um doutor em grego. O grego que Lucas escrevia não era um grego de alguém analfabeto, no sentido assim que a pessoa mal sabe ler e escrever, está me entendendo? Tem pessoas que falam, mas escrever é outra coisa. Tem brasileiros que falam português, mas não escrevem tão bem português. Todos falavam, naquela época havia pessoas que falavam grego, mas escrever é outra história. E Lucas escrevia um grego muito bom. Lucas escrevia um grego clássico. E o grego de Lucas não abria brechas para erros, para forçação de interpretação ou de tradução. Então Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, Lucas escreveu o Evangelho
questões de diploma, então não podem dizer que Lucas era um homem assim de uma escrita simples, como por exemplo um homem do campo, alguém lá da roça, que geralmente escreve com uma escrita simples, embora hoje até quem mora em roça já cursa faculdade. Não falei no sentido de preconceito, mas no sentido apenas de comparação. Então Lucas não é essa pessoa. Para quem dá valor a estudos seculares, Lucas é um doutor, Lucas é um médico, e Lucas está escrevendo com um grego da prateleira de cima, com um grego muito bem escrito. E quando Lucas vai falar de línguas no original do grego, ele usa um termo que até o próprio apóstolo Paulo também usou. E olha que Paulo também era um homem muito capacitado, era um homem que tinha propriedade no vernáculo. Paulo era um homem que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, era um homem muito estudado. Se você trouxesse o apóstolo Paulo para os dias atuais, o apóstolo Paulo seria um estudante de Harvard, seria alguém formado na USP, na FGV, na Mackenzie. Paulo seria alguém de altos estudos, e Paulo usou o mesmo termo de Lucas, do grego. Mas por que você está dizendo tudo isso? Vocês vão entender, vai ouvindo aí, vocês vão entender. Então Paulo e Lucas, que são homens capacitadíssimos, que são homens de estudos de alto grau, eles usam a mesma palavra grega, sinal de que esta palavra não estava errada, esta palavra não era uma mentira, esta palavra não era algo que deixou sombra de dúvida ou dupla interpretação. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque Paulo e Lucas estão escrevendo, quando eles vão falar de línguas, eles escrevem glossolalia. O que significa glossolalia? Que estes homens escrevem. Glossolalia significa falar em línguas, comunicação vocal em línguas, falar em línguas, quer dizer a palavra glossolalia. E quando você mergulha mais no original desta palavra, quando você mergulha mais na semântica desta palavra, e você vai pesquisando mais esta palavra, você observa e aprende e entende que a glossolalia que Lucas está dizendo, ela tem duas vertentes, ela tem dois caminhos, ela não tem um caminho só, porque não é uma glossolalia estática. O que quer dizer glossolalia estática? Quer dizer que só existe uma única maneira de falar, só existe um único jeito de falar e não tem mais nenhum outro. Isso é glossolalia estática. Mas quando Lucas escreve, quando Paulo escreve, eles não mencionam que é uma glossolalia estática, ou seja, significa que ela é multiforme, que ela não tem uma única vertente. E depois Paulo vai completar o que eu estou dizendo sobre isso, em versículos que eu vou lhe mostrar nesta noite, que Paulo, um homem educadíssimo, preparadíssimo, um homem erudito, um homem que tinha propriedade da escritura, um homem que falava mais de um idioma, um homem que tinha mais de uma cidadania, um homem capacitadíssimo era o apóstolo Paulo. Ele vai depois mencionar essa glossolalia e ele vai dizer quais são as duas vertentes que ela tem dentro do campo espiritual. Então veja que alguns acham que falar em línguas ficou apenas reservado à geração apostólica. Alguns pensam que falar em línguas ficou apenas restrito à época dos apóstolos.
em Atos 2. Línguas foi apenas para aquele momento do início da igreja primitiva. Só que isso não tem base teológica. Isso não tem respaldo bíblico. E eu vou lhe mostrar nesta noite que eu estou lhe pregando a verdade em Cristo Jesus. E eu estou falando isso para que você também valorize o dom de línguas que Deus lhe deu. Para que você não duvide da manifestação de línguas na tua vida por parte do Espírito Santo. Então, quando nós olhamos, alguns acham e pregam três argumentos. Primeiro argumento, que falar em línguas foi apenas para a geração apostólica. Segundo argumento, que falar em línguas foi apenas idiomas dos seres humanos. Apenas falar em outros idiomas. E não a língua estranha que nós conhecemos. Mas nós conhecemos o meio pentecostal. Mas falar apenas um idioma. Então, receberam lá o inglês, para falar inglês. Receberam o poder para falar em francês, para falar em hebraico, para falar em chinês. Alguns defendem o argumento de que as línguas que o Espírito Santo deu ali foi apenas idiomas e nada mais. E o terceiro argumento, qual é? É que existe o falar em línguas, tanto na língua de idiomas, como também nas línguas estranhas, espirituais. Então são três argumentos que são pregados por aí, ensinados por aí, e que confundem as línguas, seja na época apostólica, seja na igreja de Corinto. Paulo está falando da igreja de Corinto e Lucas está descrevendo a atuação do Espírito Santo em Atos, e seja em Atos ou seja em Corinto, ou outros versículos, como por exemplo lá em Gálatas, sempre eles estão usando o termo grego glossolalia e não xenolalia. Eu vou explicar. Xenolalia é uma ideia, é uma tradução de que a pessoa, quando recebia o Espírito Santo, ela recebia o dom de falar um idioma. Então, por exemplo, se eu fosse batizado na xenolalia, eu ia receber o Espírito Santo e junto eu ia receber o dom de falar chinês. Eu nunca estudei chinês, nem sei como que fala chinês. Mas segundo alguns defendem que o batismo do Espírito Santo viria sobre a minha vida e eu receberia o dom de falar em chinês. E se eu recebesse esse dom, significava que Deus estava me mandando para a obra missionária na China. E nos meados dos primórdios da igreja lá no passado, houve homens que estudaram, pesquisaram e defendiam essas teses, defendiam estes argumentos, diziam que assim como em Atos, quando o Espírito Santo desceu e eles começaram a falar em idiomas para convencer os estrangeiros que estavam em Jerusalém, isso era então um sinal de que Deus, quando nos desse línguas, ia nos dar línguas de idiomas para fazer a obra missionária. Só que com o passar do tempo, foi se observando que na prática isso não estava acontecendo. Até que este argumento foi se perdendo, foi perdendo força. Então, chegou-se ao argumento das línguas estranhas, das línguas que não são idiomas, mas que são as línguas espirituais, ou línguas angelicais. E aí chegou-se então ao estudo de que naquele dia de Pentecostes
se manifestou ali não foi a xenolalia. O que se manifestou ali foi a glossolalia. Por que glossolalia, pastor? Porque dentro da glossolalia está absorvido falar em idiomas dos homens e falar no idioma de Deus. Porque quando foram observar as cartas de Paulo, percebeu-se a diferença. Foi identificada a diferença, porque até então, se ficasse só com Atos capítulo 2, poderia causar uma certa confusão. Será que houve língua estranha ali? Será que não houve língua estranha ali? Será que só houve idiomas humanos? Ou será que não? Ou então houve também línguas angelicais no meio dos idiomas humanos? O que foi que realmente aconteceu ali? Se ficasse só Atos para registrar línguas, traria confusão. Mas Paulo, depois, inspirado por Deus, vem trazendo um esclarecimento em suas cartas, e ele vem dizendo, e ele mostra nitidamente a separação e a divisão do que é línguas de Deus para falar com Deus e o que é línguas de idiomas para falar com os outros, para falar com o ser humano. Mostra isso para mim na Bíblia, pastor. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Vai nos dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Você percebe que Paulo está usando o termo glossolalia, mas abrindo o leque e dizendo: existem línguas de idiomas, ou seja, se eu falar em português como vocês estão me ouvindo pregar, eu estou pregando em quê? No idioma. Que idioma? No idioma do Brasil. Eu estou ministrando para vocês no idioma brasileiro, que é o nosso português. Se eu estivesse agora pregando na América, nos Estados Unidos, eu precisaria do intérprete para estar ao meu lado, para que enquanto eu pregasse em português, o intérprete iria traduzir para o inglês, para que os membros da igreja americana compreendessem a mensagem que eu estou pregando. Então Paulo está falando assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, ou seja, ainda que eu fale grego, ainda que eu fale hebraico, vamos contextualizar, ainda que eu fale português, ainda que eu fale inglês, ainda que eu fale francês. E aí ele vira e fala: e há dos anjos. Peraí, se só existe língua de idioma, por que Paulo ia mencionar dos anjos? Não, ele quis fazer apenas uma conjectura. Não, ele apenas fez uma simbologia. Simbologia, então a Bíblia é uma ficção? Todos os fatos espirituais da Bíblia são reais. Quando a Bíblia fala de demônio, o demônio existe. Quando a Bíblia fala de diabo, o diabo existe. Quando a Bíblia fala de inferno, o inferno existe. Quando a Bíblia fala de céu, o céu existe. Quando a Bíblia fala de anjo, o anjo existe. Quando a Bíblia fala de Deus, Deus existe. Quando a Bíblia fala de Jesus, Jesus existe. Quando a Bíblia fala do Espírito Santo, o Espírito Santo existe. Então, se a Bíblia está dizendo que é língua de homens e língua de anjo, é porque existem as duas línguas. Então Paulo, ele traz o termo língua angelical, língua dos anjos. O contexto de 1 Coríntios 13, ele está dizendo: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que isso, aquilo, outro, se eu não tiver amor, nada disso vale. Está no contexto do amor. Mas ele está trazendo um fato real para dentro do contexto do amor. Então, vamos ver o versículo todo? Para ninguém dizer que eu estou pegando coisa isolada.
ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, que é amor, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. O que ele está querendo dizer aqui? O metal que soa e o sino que tine é simbólico, porque por acaso o ser humano é um metal? Por acaso o ser humano é um sino? Não, não é. Aí ele está sendo simbólico. Mas quando ele fala, se eu não falar a língua dos homens, a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu sou como um sino que tine, ele está dizendo o quê? Eu vou falar a língua dos homens, eu vou falar a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, de nada adianta eu falar estas línguas. Aí ele continua: ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tiver amor, nada seria. Então Paulo está falando, aplicando verdades espirituais, fatos espirituais. Ele está falando de fé. Por acaso fé é mentira? Por acaso a fé é uma mentira? Não, a fé é verdadeira. Ele está falando de fé. Ele está falando de línguas. Ele está falando do dom da profecia. Por acaso o dom da profecia é uma mentira? Não, é uma verdade. Então, se ele está falando de profecia, que é verdade, se ele está falando de fé, que é verdade, por que é que na hora de falar da língua dos anjos seria uma mentira, seria uma ficção? Também é verdade. Então você veja que aqui nós temos claramente Paulo fazendo um divisor e mostrando para nós que a glossolalia é o falar em línguas, tanto de idiomas humanos como em línguas angelicais, línguas estranhas. Continuando, nas Assembleias de Deus, nós somos assembleianos, nas Assembleias de Deus, conforme inclusive está na Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma Bíblia da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lá na página 1631, se não me falha aqui a memória, está escrito lá que há 3 formas de falar em línguas. Há 3 formas de falar em línguas. Primeiro, como manifestação do Espírito Santo numa expressão vocal inspirada. Como manifestação do Espírito Santo numa expressão vocal inspirada. Ou seja, eu não vou falar porque eu quero falar. Eu não vou falar porque eu acho que eu falo. Eu não vou falar porque eu ouvi alguém falar, então é só ficar copiando. Eu vou ser inspirado pelo Espírito Santo a falar aquela língua. Segundo nós assembleanos, 3 formas de falar em línguas. A primeira é essa. Segunda, como sinal externo, não interno. Não interno. Interno quer dizer o quê? Do lado de dentro. Externo quer dizer o quê? Do lado de fora. Todo mundo consegue ver. Todo mundo consegue identificar. Então, como sinal externo do batismo no Espírito Santo, confirmado de forma física. Como que eu sei que alguém é batizado no Espírito Santo? Como que eu consigo identificar alguém batizado no Espírito Santo? Se a pessoa ficar muda, presa, calada, como que eu vou conseguir identificar isso? Eu não vou conseguir identificar. Mas quando ela solta, fala, ela coloca para fora, aí está o que? A demonstração
física, externa, de que ela foi batizada no Espírito Santo. O falar em línguas é a evidência. Como que eu encontro uma evidência? A evidência tem que ser vista, a evidência tem que ser constatada. A evidência não é pela fé. Ah, pela fé eu creio que você é batizado no Espírito Santo, pela fé eu creio que você fala em línguas. Não é assim. Tem que ser evidenciado, tem que ser mostrado. E a terceira forma de falar em línguas é como o dom do Espírito Santo, tanto para edificação pessoal, para você edificar você mesmo, você mesma, como para você edificar o culto. Só que aí neste caso é necessário que haja intérprete, é necessário que haja interpretação, porque aí é para a igreja, é no culto, é público. Então é para toda a igreja. Se alguém de repente começa a falar em língua estranha muito alto, muito alto, muito alto, tem que ser levantado um intérprete, senão todo mundo fica sem saber o que está acontecendo ali, o que Deus está querendo falar, se é que Deus está falando ali com a igreja. Então é necessário um intérprete. O apóstolo Paulo fala isso quando ele está dando os seus ensinos na carta dele à igreja de Corinto. Mas pastor, e quando Deus está me tomando em línguas, mas não é para falar com a igreja, não é para falar com ninguém, então Deus não vai levantar intérprete, então não haverá interpretação, porque né? Então como é que é, pastor? Aí você controla o tom. O que eu quero dizer com tom? Você controla a altura da voz. Porque as pessoas falam assim: não, é um poder tão grande que eu não consigo me controlar. Isso não tem respaldo na Bíblia. Você sabia disso? Não há respaldo bíblico para isso. Tanto é que quando eles chegam lá em Atos capítulo 2 e vê todo mundo cheio do Espírito Santo e falando nas línguas de idiomas misturado com as línguas angelicais, eles começam a dizer: o que isso quer dizer? Como que eles, não tendo estudo, não tendo cursado nenhum curso de idioma, eles conseguem falar no nosso próprio idioma, na nossa terra natal, como se eles fossem de lá? Eles falam perfeitamente. Eles têm, como é que é o nome daquilo quando uma pessoa fala o idioma tão bem? Fluência. Eles têm uma fluência como se fossem nativos da região. Então as pessoas ficaram atônitas em ver aquilo sendo manifestado no cenáculo. Aí alguns começaram a dizer: estão bêbados, estão embriagados. Espera, se eu estiver falando em um idioma de língua, vamos dar um exemplo, eu estou falando inglês, eu estou lá no cenáculo e em Jerusalém tem um americano, e o Espírito Santo desce, e eu recebo o dom para falar inglês, e aí eu começo a falar inglês, certo? Aí eu começo a falar inglês, eu não sei o que eu estou falando, mas o americano percebe: rapaz, ele está falando, ele é americano também, porque ele está falando uma influência como se ele fosse americano, mas esse rapaz aí não é americano, e ele não tem estudo. Como que ele consegue falar no meu idioma? Ele fica atônito. Só que uma coisa é eu estar falando em línguas no idioma dele, e outra coisa é eu estar aparentando estar bêbado. Você já viu a aparência de alguém bêbado? Por acaso o bêbado ele fica tranquilo? Postura? Estou bem. Ah, fala bêbado. Opa, normal, estou falando normal. Você já viu um bêbado assim? Uma pessoa embriagada? Ele não tem equilíbrio no corpo,
corpo dele fica um pouco faltando equilíbrio, a voz dele muda um pouco, há sinais externos nele de que ele está embriagado. O pessoal olhou e falou: estão bêbados, estão cheios de vinho. No original é para zombar, para fazer pouco caso, mas também uma evidência de que estavam vendo entre eles alguém que não estava normal. Aí você pode dizer: pastor, então com base em Atos capítulo 2, eu posso ser cheia do Espírito Santo e sair que um bêbado dentro da igreja? Não. Por quê? Porque quando Pedro toma a palavra para pregar, todos param. Todos param, mostrando que há controle. Eu estou cheio do Espírito Santo, eu dou glória a Deus, eu falo em línguas. Se eu sentir vontade de bater palma, eu bato palma. Tem gente que gosta de pular, tem gente que gosta de fazer um aviãozinho, e assim vai. Tem um monte de coisa no meio pentecostal. Mas na hora que eu quiser parar, eu consigo parar, porque eu não estou possuído por um demônio. O demônio é que possui o seu corpo e possui todos os movimentos do seu corpo. O Espírito Santo não é um demônio. O Espírito Santo enche você, mas você continua no controle da situação. O que ele faz é impulsionar você. O que ele faz é dirigir você. O que ele faz é conduzir você. Mas ele é um cavaleiro. Se você falar: agora eu preciso parar, ele não vai forçar a barra. Isso se chama, aquilo que Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala de ordem no culto. O que é ordem no culto? Eu estou sendo cheio de Deus, Deus me toma, me enche, eu falo em línguas, eu sou cheio, sou renovado, mas se Deus está me tomando para edificar a mim mesmo, o meu tom de línguas é mais baixo, porque é para mim, é para me renovar, é para me edificar. Não tem porquê eu querer cobrir toda a igreja com a minha língua estranha. Eu só vou cobrir toda a igreja com a minha língua estranha se o Espírito Santo quer falar com a igreja, mas aí vai ter que levantar intérprete. Ou ele vai levantar o intérprete para interpretar, ou ele vai usar eu mesmo para interpretar, ou você. Eu estou dizendo eu como exemplo, não estou dizendo que é o pastor, pode ser você. Então eu estou apenas explicando, ensinando como é a ordem das coisas, porque o Espírito Santo é muito organizado. Então veja só, aqui nessas três formas, segundo a Bíblia de estudo pentecostal, das Assembleias de Deus. Mas agora vamos entender o seguinte: qual é o propósito das línguas? Por que tem pessoa que é batizada no Espírito Santo e fala em línguas angelicais? Por que tem pessoas que são batizadas no Espírito Santo e falam em línguas de idiomas? Qual é o propósito das línguas? Por que elas vêm? Por que nós recebemos ela? 1 aos Coríntios, capítulo 14. Versículo de número 2 e depois o versículo 4. Mas vamos ficar no 2 por um tempo. 1 aos Coríntios 14, verso 2 vai dizer assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Repita esse versículo comigo que está no telão. Porque o que fala não fala aos homens, senão porque ninguém o e em espírito fala mistérios. Paulo está aqui mostrando
mostrando a diferença. Então, aqueles que dizem, aqueles que pregam e aqueles que acreditam que línguas é apenas idioma de homens, vão ter que jogar esse versículo no lixo. Vai ter que colocar fogo nesse versículo. Porque esse versículo aqui, o apóstolo Paulo está sendo bem claro: não fala aos homens, senão a Deus. Se eu vou falar em línguas de idiomas humanos, é para me falar com Deus ou é para eu falar com outra pessoa? O que vocês acham? Se eu vou falar em línguas de idiomas humanos, eu vou falar com alguém humano. Eu vou falar com outra pessoa. Aí eu te pergunto: se eu estou no Brasil, se eu estou entre os brasileiros que falam o meu idioma português, e aqui na igreja hoje, neste culto, eu não tenho nenhum estrangeiro aqui que fala um idioma diferente do meu. Se esse versículo significasse que falar, deixa o versículo 2 aqui para mim, deixa o versículo aqui para mim no telão. Se esse versículo aqui significasse que fosse a mesma coisa, que aquele que fala em línguas está falando com Deus e também com os homens, então eu falaria em português com Deus, e também falaria em português como estou falando agora com vocês. Mas se ali está falando que aquele que fala em línguas está falando não aos homens, mas a Deus, não é a língua de idiomas. Porque para que eu vou receber, o dom de falar em inglês com Deus, se Deus não é americano? Para que eu vou receber o dom de falar em chinês com Deus, se Deus não é chinês? Então eu não precisaria ter um dom de idiomas. Se esse versículo fosse apenas o dom de idiomas, eu não precisaria ter este dom, eu não necessitaria dele para falar com Deus. Eu falaria no meu português e Deus iria me ouvir, Deus iria me entender, porque Deus entende todas as línguas da terra. Deus conhece todos os idiomas da terra, inclusive foi Ele quem os criou, e começou lá em Babel, quando Ele confundiu as línguas. Ali Deus foi distribuindo: você vai falar chinês, você vai falar americano, você vai falar inglês, você vai falar francês, você vai falar português, você vai falar africano. Lá em Babel Ele confundiu. Então Ele é o criador dos idiomas. Então Ele não precisa que eu fale com Ele. Eu não preciso receber um dom de um idioma humano para falar com Deus. Eu já tenho. Eu falo português. Eu nasci brasileiro, então eu falaria com Ele no meu idioma e com certeza Ele me entenderia perfeitamente. Então, quando Paulo está escrevendo isso, Paulo está dizendo: é a língua do céu, é a língua espiritual, é o idioma angelical, não é da terra. Glória a Deus! Eu quero nesta noite dar glória a Deus pelas línguas estranhas. Eu quero dar glória a Deus pelas línguas estranhas. Agora, olha que interessante. Eu vou te dar uma segunda prova. Se o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo fosse apenas o dom de idiomas, e não houvesse as línguas estranhas, então eu preguei aqui para vocês na quarta-feira passada, Atos capítulo 10, falando de Cornélio e de toda a sua casa, que era um gentil. E que quando Pedro foi chamado lá, enviado pelo Espírito Santo, Pedro começa a pregar, e no meio da palavra diz a Bíblia que o Espírito Santo cai sobre a casa de Cornélio, e todos são cheios do Espírito Santo. Eu te pergunto,
Como que Pedro identificou isso? Como que Pedro conseguiu constatar que Cornélio, a esposa, os filhos, os parentes, os vizinhos, os colegas, todos que ele convidou, estavam cheios do Espírito Santo, como os apóstolos foram em Atos 2? Como que Pedro conseguiu ver? Houve uma evidência, houve uma demonstração externa. E que demonstração foi essa? Foi idiomas? Não. Por que não foi idiomas? Porque todos que Cornélio chamou falavam a mesma língua. Então não precisava. Se tivesse alguém lá que não falasse a língua, o idioma de Pedro, com certeza Cornélio teria falado: Pedro, reuni todo mundo aqui, estamos todos prontos para te ouvir, mas eu trouxe um intérprete, porque eu tenho alguns aqui que não são da região, eu tenho alguns aqui que não são do nosso país, e eles falam um idioma diferente. Então, enquanto você pregar, ele vai interpretar. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Cornélio, em Atos capítulo 10, vira para Pedro e diz assim: estamos todos prontos a ouvir tudo aquilo que da parte de Deus você tem para nos dizer. Significa que eles entendiam a língua, significa que eles entendiam o idioma. Então, se o Espírito Santo desceu sobre eles, não foi para manifestar idioma, foi para manifestar o quê? Como que Pedro identificou o batismo do Espírito Santo na casa de Cornélio? Todos estavam cheios do Espírito Santo, falando em línguas angelicais. Glória a Deus. Me desculpe às vezes a empolgação no tom da voz, é porque essas coisas me empolgam, me deixam apaixonado. Como a Escritura não tem erros. E eu fico admirado como tem gente que é estudada, gente que tem formação boa, gente que é mestrado, doutorado em teologia e não enxerga o óbvio, e não consegue ver o óbvio. Está aqui, sem forçar exegese, sem forçar nada, está claro, está nítido. Aí você percebe o quanto o Espírito Santo é importante, porque cumpre-se aquilo que está escrito: chamei as coisas que não são para confundir as que são. Aleluia. Então entenda aqui também que houve uma manifestação na casa de Cornélio, conforme 1 Coríntios 14, versículo 2. Agora vamos para o versículo 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Onde é que eu vou me edificar falando inglês? Onde é que eu vou me edificar falando francês? Edificar significa construir. Edificar significa solidificar. Edificar significa tornar estruturado, firme e inabalável. Por que é que eu vou ser firmado, construído, inabalável no idioma de um ser humano? Para que eu vou ser edificado a mim mesmo falando inglês, francês ou qualquer outro idioma dessa terra? Então, eu posso ser edificado falando o meu próprio idioma. Eu posso ser edificado falando a minha própria língua, porque me mostra onde a língua de alguém é melhor que a minha, ou a minha língua é melhor que a língua de alguém. Aonde o meu português é inferior ao inglês, ao francês, e aonde o inglês ou o francês é superior
semelhança de Deus. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Essa divisão de América, Brasil, Europa, essa divisão é uma divisão que pertence ao tempo da terra, é uma divisão que pertence à administração terrestre. Mas Paulo não está escrevendo sobre coisas terrenas, Paulo está escrevendo sobre coisas espirituais, e coisas espirituais não têm nacionalidade. Coisas espirituais não têm territorialidade. Não existe, o Espírito Santo na Europa é mais poderoso do que o Espírito Santo no Brasil. Os americanos na Europa têm uma língua estranha angelical muito mais poderosa do que a língua estranha angelical do Brasil. Não, o mundo espiritual não tem nacionalidade. Ou melhor, tem, mas é a nacionalidade da Jerusalém celestial. É a territorialidade da Jerusalém do céu e nada daqui da terra. Então você observa, você vê claramente que Paulo está dizendo: quem fala em línguas, e essa língua é a grossolária da língua angelical, edifica-se a si mesmo. Então o propósito da língua estranha, em primeiro lugar, é você ser edificado, edificada. Por isso que na igreja pentecostal nós damos ênfase até nos nossos cultos públicos para que os irmãos falem em línguas. Por que nós damos essa liberdade? Por que nós damos essa ênfase? Por que nós pregamos muito sobre os pentecostais falarem em línguas, serem cheios da presença de Deus? Porque nós queremos que você seja edificado. Porque quando você falar em línguas, haverá uma edificação dentro de você. Haverá uma construção de Deus dentro de você, haverá um fortalecimento de Deus dentro de você. Pode ter certeza de uma coisa: quanto mais línguas estranhas você fala, mais você fica firme na presença de Deus. Aí tem aqueles que na época, permita-me aqui, quem está me assistindo, por favor, não se ofenda se de repente eu falar alguma coisa que até é de alguma denominação que você pertence. Quando começou o avivamento, chamado avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos, que Deus levantou como um dos líderes desse avivamento, William Seymour, um jovem pastor de cor negra, que na época o preconceito racial nos Estados Unidos era gigantesco. Se até hoje ainda tem problema de preconceito na América, você imagina naquela época. Estou falando de coisa de mais de 100 anos atrás. E foi inclusive num deste movimento de avivamento da Rua Azusa que o Espírito Santo tomou o Gunavik e Daniel Berg, que são os fundadores das Assembleias de Deus no Brasil, que eram batistas e foram cheios do Espírito Santo, e por causa disso foram excluídos da Igreja Batista daquela época. Tanto é que na década de 80, se não me falha a memória, a convenção geral das igrejas batistas da América foi em público, em plena convenção, e o presidente das igrejas batistas, da convenção geral das igrejas batistas de todos os Estados Unidos, pediu perdão à Assembleia de Deus, porque na época que foi levantado o avivamento da Rua Azusa, e dali se originou o Pentecostes, já havia alguns movimentos antes, mas dali tomou mais impulso o movimento pentecostal, que alcançou inclusive as
chegaram a publicar no jornal de domingo da Igreja Batista que aquele movimento era o vômito de Satã. Chegaram a chamar o movimento das línguas estranhas como o vômito do diabo, porque não entendiam, não discerniam o que o Espírito Santo estava começando a fazer no meio da igreja. A igreja vinha anos em frieza espiritual, séculos de mornidão e frieza espiritual, e de repente o Espírito Santo vem e diz: eu vou sacudir esta terra, aleluia. E por causa do movimento pentecostal, milhares e milhares de pessoas foram transformadas, alcançadas, evangelizadas. Milhares, milhões, bilhões no mundo inteiro aceitaram Jesus como seu Salvador por causa do movimento do poder do Pentecoste na igreja. Eu sei o que eu estou falando aqui. Eu sei o que eu estou falando aqui com base em estudo teológico. Eu sei o que eu estou falando aqui com base em história. Eu não estou falando aqui, hoje eu estou te trazendo uma mensagem até que não mexe nem tanto com as suas emoções, mas está te dando um conhecimento profundo para que você dê valor às línguas que o Espírito Santo te deu. Então, continuando, além de edificar a si mesmo, o que mais Paulo quer tratar conosco sobre as línguas? 1 Coríntios, capítulo 14, e versículo 14, que vai nos dizer assim: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está invalidando a língua estranha. Ele está dizendo que não pode orar em língua estranha. Ele está proibindo e está falando que orar em língua estranha é coisa do diabo, igual muitos que não são pentecostais pensam que o nós falarmos em línguas é demônio. Chegam a afirmar em punho de que os sinais que acontecem no nosso meio da manifestação do Espírito Santo não é o Espírito Santo, falam que é demônio. Eu te pergunto, se isso fosse demônio, ia ser um problema, sabe por quê? Porque então o demônio está lutando contra o próprio reino dele. Porque todo crente, se ele falasse em línguas através de demônios, ao invés de ele ser edificado, ele seria o quê? Ele seria enfraquecido. Ao invés de se firmar mais na presença de Deus, o que ia acontecer com ele? Ele ia se enveredar no pecado. Ele ia beber mais, se drogar mais, roubar mais, prostituir mais. Se línguas estranhas fosse coisa do diabo, então os crentes que a falassem seriam menos crentes a cada dia, até não ir mais à igreja, e abandonar a igreja e ir para o mundo. Mas se o dom de línguas edifica a si mesmo, e quanto mais línguas angelicais eu falo, mais eu quero Deus, mais fome de Deus eu tenho, mais fome de orar eu tenho, mais fome de adorar eu tenho, mais fome de me santificar eu tenho, mais vontade de estar na presença de Deus eu tenho, como que isso pode ser demônio? Não é demônio, é o Espírito Santo de Deus. E aqui Paulo está dizendo que se ele orar em língua estranha, ele ora bem,
ele diz que o Espírito dele vai estar bem, mas o entendimento sem fruto. Por que entendimento sem fruto? Porque ele está orando numa língua que ele não sabe a interpretação. Então, racionalmente, ele não vai entender o que ele está falando, mas o Espírito dele está sendo edificado, o Espírito dele está conversando com Deus, o Espírito dele está falando mistérios com Deus. Estou quase terminando. Eu tenho que entregar tudo que Deus me deu aqui para vocês. Se alguém falar, não, Paulo está falando aqui que orar em línguas é orar no idioma que Deus deu, volto na mesma tecla. Se eu tenho o meu português para orar para Deus, por que eu preciso de um dom de outro idioma para orar? Então essa glossolalia aqui não é a glossolalia de idiomas humanos, é o espiritual, são os angelicais, são os mistérios. É que tem muito crente que ele quer ficar no campo da lógica. Só que na matemática de Deus, 2 mais 2 não é 4, pode ser 8, pode ser 12, pode ser 20, porque ele é o dono da matemática. Muito crente perde a oportunidade de desfrutar as coisas do Espírito Santo, porque ele quer ficar no campo da lógica, do raciocínio lógico, e não adianta. Para entrar no mundo espiritual, você vai ter que dar um passo de fé. E sabe o que é dar um passo de fé? É pisar onde você não está vendo o chão com os olhos normais. É correr sem ver o que está na frente. Imagine você num lugar que na sua frente tudo está tampado por nuvens. O chão, o horizonte e o céu. Só nuvens. E você não sabe se alguns metros depois tem um precipício de um buraco gigantesco ou se é apenas uma planície tranquila. Se tem alguma árvore ou algum objeto na sua frente que você vai dar de frente e pode te machucar, ou se é um campo aberto sem oferecer risco algum. Se é terra firme ou se logo à frente tem um lago, um poço, e você pode cair e morrer afogado. Andar no mundo do Espírito de Deus é assim, é pela fé. É pela fé. Você não vai com medo, você vai dizendo, não sei o que tem ali, mas eu creio que Ele estará ali me esperando. Não sei como as línguas vão se manifestar, mas eu creio que Ele as manifestará na minha vida. Quando você tentar entender, a língua vai ser assim, a minha língua vai começar a sentir isso, a minha língua vai começar a disparar sozinha. Quanto mais você tenta raciocinar as manifestações do Espírito Santo e catalogar elas, querer colocar um método nelas, querer colocar uma forma nelas, você está ofendendo o Espírito Santo. Você está entristecendo o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é multiforme. Ele se manifesta de diversas formas variadas. Por isso que tem pessoas que são batizadas no Espírito Santo e choram. Já tem outras que não choram. Tem umas que balbuciam algumas palavras ininteligíveis. Outras falam frases completas em línguas angelicais. Algumas sentem como uma eletricidade passando pelo seu corpo, e o seu corpo treme, como se estivesse tomando um choque. E outras não sentem isso. E o que isso quer dizer? O Espírito Santo se manifesta de formas diferentes, múltiplas, conforme Ele quer. A mensagem é: quem decide é o Espírito Santo, não é você.
Você não decide quando você quer ser batizado no Espírito Santo. Você não decide quando você quer falar em línguas. Você não decide quando você quer profetizar. Você não decide nada. Quem decide é Ele. O seu papel é obedecer. O seu papel é crer e não duvidar. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? E o que mais, pastor? Olha o versículo 15. 1 Coríntios 14, verso 15. Que fareis, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Paulo deixou a divisão certinha, nítida, clara e transparente. Paulo está dizendo: olha, eu vou orar em línguas, mas também vou orar no português, no meu idioma. Digamos que Paulo fosse brasileiro. Olha, eu vou cantar em línguas, mas também vou cantar normal, no meu idioma. Então nós vemos aqui uma coisa. Ah, pastor, mas espera aí, então espera aí. Esclarece um negócio para mim. Tá, vou te ajudar. Vamos lá. Paulo está falando de orar em línguas angelicais e orar no idioma, que é o que dá entendimento. Ok? Sim ou não? Sim. Quando você vai lá em Atos capítulo 2 e você vê o Espírito Santo descendo, olha o que diz o versículo 11. O versículo 11, ele é o encerramento do contexto. Cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Havia ali gente de tudo quanto é lugar, região, nação, vários idiomas, e você já sabe, eu já falei, o Espírito Santo desceu e deu a eles o dom para falar no idioma desse povo todo que estava lá. Ok. Só que aqui em Atos 2:11 é o resultado. Os que ouviram os discípulos e os outros falando nos seus idiomas falaram: olha, tudo que eles falam no nosso idioma, eles falam das grandezas de Deus. Eles falam adorando a Deus, igual aconteceu na casa de Cornélio. Eles falam das grandezas de Deus. Aí vamos lá, Paulo não está falando que ele vai apenas cantar. É o que? É louvar. Cantar é o que? É adorar. Paulo não fala que só vai adorar em línguas. Paulo fala que vai orar em línguas. Em Atos capítulo 2, você viu alguém orando em línguas? No idioma? Alguém, quando eles traduziram os cretenses, os árabes e todos os demais que estavam lá estrangeiros, eles traduziram assim: olha, estamos ouvindo eles orarem a Deus no nosso idioma. Não, eles falaram: estamos ouvindo eles falarem das grandezas de Deus. Estavam adorando. Então, quando Paulo fala: eu vou orar no Espírito, se fosse a mesma coisa que idioma, então em Atos 2 deveria ter gente orando em idioma, e não teve. Não aconteceu. Então Paulo está dizendo e separando, e por isso eu estou enfatizando de novo, que há línguas angelicais e as línguas de idioma, e não apenas a língua de idioma. Agora existe os dons do Espírito, você sabia?
São 9 dons. 9 dons. E eles são, segundo a teologia sistemática, eles são classificados para a edificação do corpo de Cristo. E eles são separados em 3 classes. Primeira classe, dons que mostram o saber de Deus. Que dons são esses? Dom da palavra da sabedoria, dom da palavra da ciência e dom de discernir espíritos. São 3 dons que mostram o saber de Deus. Segunda classificação, dons que mostram o poder de Deus. Que dons são esses? Dom da fé, dons de curar e dom de operação de maravilhas. Estão dentro dos dons que mostram o poder de Deus. E por último, existe a terceira classificação. São os dons que mostram a mensagem de Deus. Quais são? Profecia, dom de profecia, dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Só que aí você tem que saber identificar as coisas, porque no dom de variedade de línguas existe a língua que edifica você mesmo e existe a língua que vai edificar a igreja. E essa língua que vai edificar a igreja precisa ter intérprete. Que é aquilo que eu falei no início da mensagem. Quando você está falando em línguas para edificar a si mesmo, não precisa de intérprete, porque é para você só. Mas quando é para a igreja, Deus vai levantar um intérprete ou vai usar você mesmo para interpretar. Que é muito quase semelhante à profecia. Mas qual é a diferença? A profecia, Deus está falando com a igreja. Deus está trazendo uma mensagem direta para a igreja ou para alguém. Isso é profecia. A variedade de línguas, sabe como pode acontecer? Entra alguém aqui que não é crente e de repente Deus começa a tomar o pastor Cícero em línguas estranhas, não em idiomas, línguas estranhas, angelicais, e de repente Deus me levanta para interpretar, e a interpretação é revelar a vida daquela pessoa todinha que entrou aqui, que não é crente, porque é um sinal para o infiel, para que ele, olhando, como diz o apóstolo Paulo, ele possa dizer: verdadeiramente Deus está neste lugar, e aí ele se converte. Porque eu duvido para você, se entrar uma pessoa aqui que não tem Jesus, e Deus revelar a vida dela todinha aqui, se ela não aceita Jesus como seu Salvador, porque ela vai ver que é só Deus que podia fazer isso. Então você tem esses 9 dons que o Espírito Santo ele distribui conforme ele quer. De novo, quem decide é o Espírito Santo. Seria muito bom dizer: eu quero o dom de maravilha, providencia para mim. Eu quero o dom de variedade, me manda. Ah, eu quero hoje o dom de profecia, me usa. Ah não, hoje eu quero o dom da sabedoria, da ciência, me dá. Seria muito bom se fosse do nosso jeito, como a gente quisesse, mas não. A Bíblia diz, a Bíblia é clara em dizer que é o Espírito Santo que distribui particularmente a quem Ele quiser. Pastor, prova isso. Prova. E aí encerra. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 7 até o 11. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo Espírito Santo a palavra da ciência,
e a outro pelo Espírito Santo a fé, e a outro pelo Espírito Santo os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito Santo que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Você pode dar glória a Deus por isso? Os dons são repartidos como Ele quer. Mas Paulo falou, pastor, buscar com zelo os melhores dons. Você pode buscar, não é? É melhor que você busque. Quem sabe o Espírito Santo te dê. Só que sempre quem vai decidir é quem? É Ele. Olha como bate certinho a Bíblia. No versículo 11 que nós acabamos de ler, está dizendo: reparte particularmente a quem quiser. Não confunda. Ah, pastor, então eu não falo em língua estranha porque o Espírito Santo não quis repartir comigo. Não, você está confundindo. Os 9 dons são os dons para a edificação da igreja. A manifestação do batismo no Espírito Santo com o dom de língua estranha é para a sua edificação pessoal, e essa é uma promessa para todos. Porque diz assim: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Está lá em Marcos, Jesus disse isso. Então não confunda. Falar em línguas estranhas como evidência do batismo do Espírito Santo é promessa. Já o dom dos 9 dons do Espírito é particularmente. Opa, eu quero escolher você, vou dar para você os dons de cura. Você vai receber, porque Ele quer te usar em curas. Não, eu vou te dar o dom da sabedoria. Você vai ser uma pessoa muito sábia, ótimo conselheiro, conselheira. Ele vai te dar o dom. Não, a palavra da ciência. Você vai ter um conhecimento além do comum. Tudo que você pegar para ler, para aprender, para explicar, você vai ser muito profundo. Vai ser um dom que Ele vai te dar, e etc, e etc. Então não confunda as coisas. Agora olha como se encaixa. Se você pegar o verso 11 que diz: entregou, vai entregar particularmente, e você pegar o versículo 4 de Atos 2, Atos 2 está dizendo assim: e falavam conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mostra tanto em Atos 2,4 como em 1 Coríntios 12, versos 7 a 11, que quem decide é o Espírito Santo. Amém, igreja? Quantos recebem esta palavra? Quem decide é o Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Deus abençoe os irmãos da rede social. Espero vocês quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem estou esperando vocês na terceira mensagem sobre o Espírito Santo. Domingo agora é Santa Ceia. Sexta-feira eu tenho um culto de oração aqui, mas eu não faço live. Mas no domingo, Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.